tá tudo bem, graças a Deus. No vídeo passado eu falei sobre tentantes que não fazem sexo. Quem não assistiu, assista. Acho que vale a pena refletir e pensar, será que eu tô conduzindo a minha vida amorosa, né? O meu relacionamento da melhor maneira? E nesse agora eu vou falar sobre um assunto que eu mencionei que eu falaria, que é sobre como a gente se sente, as inseguranças, os medos e as atitudes que às vezes a gente pensa em tomar quando a gente descobre que a gente não pode engravidar. Seja um homem ou uma mulher, eu acho que deve passar na cabeça dos dois. Até porque algumas mulheres comentam que os maridos falam para elas dessas mesmas questões quando eles são os portadores aí do motivo da infertilidade. E eu escuto coisas assim muito tristes, e eu também vivi um momento muito triste, eu também senti muito disso, eu vou contar pra vocês também e vou falar como é que eu resolvi essa questão. Eu escuto coisas do tipo assim: ai, Clau, eu vou me separar, eu vou largar dele porque ele não me merece, ele é novo, ele pode construir a vida dele, é melhor que eu deixo isso pra lá, não é justo. Ou às vezes em defesa também, né? Assim, é melhor eu separar logo porque assim eu não sofro, porque ele vai acabar me deixando, né? Então muitas acham, eu acho que ele vai me deixar, ele não vai continuar comigo, porque eu não consigo dar um filho pra ele naturalmente, talvez a nossa fertilização não dê certo, a gente sabe que existe esse risco, e como é que a gente vai ficar sem filhos, e pra ele é importante, então eu acho que ele vai me largar. Então eu vou largar, ou ele vai me largar, ou ele vai me trair. Enfim, uma porção de sentimentos super tristes que a gente sente, eu também senti, não sou diferente de ninguém. E assim, a gente tem que saber lidar, né? Essa que é a grande verdade. O que aconteceu comigo foi que quando eu descobri a infertilidade, eu guardei comigo durante muito tempo o medo de perder o Emílio. Porque o Emílio é mais novo do que eu, 8 anos. Olha isso, gente, o negócio aqui é tenso. Meu marido é 8 anos mais novo do que eu. E eu simplesmente tenho as trompas obstruídas e tenho, na época tinha 39 para 40 anos quando eu descobri. Então a minha chance era muito pequena de conseguir um positivo, porque a partir dos 40 a coisa fica mais complicada. Eu não tinha muita consciência disso, mas só de pensar no número básico, sem nem levar em consideração baixa reserva, baixa qualidade de óvulos, já tinha uma questão importante que é: 60% dos casos de fertilização não dão certo e 40% dá certo. Essa é a média mundial, não tem o que dizer. Então, se você parar pra pensar, você já sabe que você tem mais chance de ter o seu negativo do que ter seu positivo. E eu fiquei com isso muito na cabeça e eu pensava, pode dar tudo errado e meu relacionamento vai pro buraco. E assim, quem conhece a gente sabe que a gente é um casal super unido, que a gente é muito parceirão assim um do outro, e pra mim ia ser uma lacuna incrível, assim, um buraco na minha vida perder o Emílio. Eu não sabia como lidar com essa emoção, a fazer terapia, vocês sabem, eu sempre falo das terapias todas que eu já fiz na minha vida, porque eu amo. E a terapeuta teve que trabalhar firme comigo, porque pra mim foi muito, muito complicado. Eu achava que eu ia acabar perdendo o Emílio, porque, enfim, eu não ia conseguir dar um filho pra ele, ele queria ser pai. Mas sem pressão, sem nada, ele sempre foi de boa. No meu caso, assim, foram mais ou menos uns 6, 7 meses remoendo. E eu disfarçava, sabe, assim, disfarçava e tentava viver a vida de uma maneira legal, mesmo tendo essa dor lá dentro. E minha terapeuta sempre falando, vocês precisam conversar, você precisa encontrar um momento. Só que eu não me sentia pronta pra falar, eu tinha medo de me expor demais, me fragilizar demais e às vezes não conseguir levar a conversa adiante, não tá pronta pra ouvir de repente alguma coisa que ele podia me responder, do tipo, olha, eu acho que é verdade, acho que a gente não tem que ficar junto, porque pra mim é importante ter um filho biológico e não sei se vai rolar com você, então é melhor a gente parar por aqui. Ele podia me responder isso, porque eu tinha que conversar com ele a respeito e eu ia questionar algumas coisas e eu não tava pronta pra ouvir nada disso. Então eu fui segurando, até o momento que eu decidi conversar. Na verdade, uma das coisas que eu acho que a gente tem que pensar antes de conversar é analisar, e a terapeuta fez isso comigo, por isso que eu tô falando pra vocês, é analisar o relacionamento que a gente tem, sabe? E foi isso que me deu força de sentar pra ele pra conversar. Porque minha terapeuta falou, vocês são super parceiros, vocês são ótimos juntos, por que não conversar e mostrar como você tá se sentindo? E mais do que isso, você acha que o Emílio, quando ele se apaixonou por você, ele se apaixonou por você porque ele queria ter um filho com você? Falou, não, nessa época ele não pensava nisso, né? Nessa época a gente queria se conhecer, namorar e tal, né? Enfim, saber quem era um e outro. Então, Cláudia, ele se apaixonou pela Cláudia. Ele não se apaixonou pela Cláudia que vai dar filhos pra ele. E essa Cláudia é a mesma pessoa.
A única coisa é que hoje vocês têm uma condição juntos que é a infertilidade. Então isso, assim, me deu uma certa tranquilizada, porque ela dava vários exemplos. Assim, se de repente ele tivesse ficado doente? E se não fosse infertilidade, se fosse outra coisa, você ia largar ele? Sabe, tipo, eu não ia, porque eu sei o que a gente construiu juntos, entende? Eu sei que foi sensacional desde o começo e que eu não vou encontrar em uma outra pessoa o que eu encontrei nele. Talvez não, acho que eu tenho certeza, né? Eu tenho certeza que, tipo, qualquer coisa que acontecesse com ele, eu não ia deixá-lo por isso. E aí eu comecei a ganhar um pouco mais de segurança. Então, acho que essa é uma coisa que minha terapeuta me pôs pra pensar, que eu acho que, de repente, vale a pena vocês também colocarem vocês pra pensar, né? Qual é o meu relacionamento? O que eu tenho dentro de casa, né? Esse cara me ama. E eu vou dizer, gente, marido de tentante, parece que a gente não foi abençoada com o poder de se reproduzir facilmente. Mas, no geral, o marido de tentante, gente, é show. Os caras são muito parceiros. Eu vejo porque as meninas me contam as histórias e eu falo, gente, que graça. E eu tenho a mesma coisa em casa, então eu não posso nem achar que, tipo, tô tendo sorte de falar que as meninas têm bons relacionamentos. Não. No geral, o marido de tentante é show. Eles são ótimos. E super acolhem, e super lutam com a gente, enfim. Só que a gente não enxerga, porque a gente tá focando aonde? Como eu disse no último vídeo, no problema, e não na solução, e não se sentir bem, e não olhar pro lado bonitinho da vida, só olha pra coisa triste. E aí acaba que a gente se judia muito. No meu caso, quando eu tomei coragem, eu esperei um dia que eu tivesse melhor, assim, que eu tava bem tranquila, longe de TPM, no melhor momento, melhor dia. Preparei um jantarzinho, ele até estranhou, porque foi meio fora de hora e tal. Eu falei, eu fiz um jantar porque eu tinha uns assuntos pra conversar com você, que eu tô me sentindo meio assim, aflita de falar, mas eu precisava conversar, então pra quebrar um pouco, eu já até contei minha estratégia. Eu fiz esse jantarzinho pra gente poder conversar e tal. Eu queria que você aproveitasse também pra falar um pouco de como você tá se sentindo em relação ao assunto que eu vou levantar hoje. Aí, mas o que você tá assim e tal, não sei o quê. Aí eu falei pra ele que eu tava com muito medo de perdê-lo, que depois que eu me descobri infértil, que eu descobri que eu só conseguiria ser mãe através de um tratamento de fertilização in vitro se eu conseguisse, né, que eu tava com medo de perder, etc. E eu amava ele muito, mas que fazia muito tempo que eu tava convivendo com esse sentimento e que várias vezes ele chegou em casa, eu tava chorando, eu disfarcei pra ele não perceber, menti, falei que tava com rinite, mas que eu não queria mais continuar falando pra ele, inventando histórias, né, do porquê que eu tô abatida, porquê que eu tô com cara de choro, porquê que eu tô com isso, porquê que eu tava com aquilo, que eu queria falar e a gente pudesse conversar abertamente sobre o assunto e que pedi para que ele fosse muito honesto e me colocasse, assim, tudo que ele pensava, porque aquela conversa seria decisiva para mim, para que eu me entendesse, para que eu me aceitasse e aceitasse a relação que a gente ia continuar tendo ou não ia ter mais, não importava qual seria a resposta daquela conversa. Eu lembro que na hora assim, ele até deu uma risada, ele fez assim, eu não acredito que você tá fazendo toda essa história por causa desse assunto, pra mim já tá tão resolvido, a gente vai tentar, amor, e se não der certo não tem problema. E aí eu falei, não é que não tem problema, a gente não vai ter filho, a gente vai adotar, mas não importa o que vai ser, não vai ser do jeito que a gente imaginava que seria. E eu quero saber exatamente como é que você vai lidar com isso. Eu acho que se você quiser, você tem todo o direito de terminar a nossa relação. Eu demorei pra conversar com você porque eu tinha que estar pronta pra te dizer isso. Eu vou te entender, eu vou continuar te amando. E se você falar pra mim, olha, eu acho melhor que a gente se separe pra eu ter uma outra pessoa, porque eu quero realmente ter um filho biológico com você, talvez não role, eu vou entender. Eu falei pra ele, eu vou entender e eu não vou te julgar, porque eu te amo tanto que eu quero que você seja feliz, independente de qualquer situação. E foi aí que Emílio, assim, se revelou mais uma vez um super parceiro. Ele falou, amor, se eu me separo de você e caso com uma outra pessoa pra ser pai, eu posso ser feliz como pai, mas eu não vou ser feliz com a mulher que eu amo. Eu amo você, eu quero você e é com você que eu vou ficar, independente do que acontecer. Se a gente tiver filho bem, se a gente não tiver filho bem também, a gente viaja, a gente gasta todo o dinheiro que a gente vai gastar com escola, roupa, sapato, brinquedo, a gente vai gastar passeando e viajando. Se a gente decidir ir pra adoção, a gente vai pra adoção. Se a gente decidir não sei o quê, e aí ele foi falando, e aquele negócio foi me tranquilizando e as coisas começaram a normalizar dentro de mim. E em alguns momentos eu voltei naquilo porque ainda não estava segura, mas passou. E eu ganhei uma segurança, porque eu acreditei no que ele disse, porque eu senti que era do coração, que ele tinha falado realmente o que ele estava sentindo. Foi muito legal conversar, porque eu ouvi o que ele tinha para dizer, eu absorvi tudo, tirei todas as minhas dúvidas, perguntei quantas vezes fosse necessário. Tinha momentos que ele até ria de mim, porque
Eu fiquei repetitiva, como toda boa mulher, né? Pergunto, mas tem certeza? Você tem certeza? Tem certeza? Depois que a gente conversou, ainda depois de 1 mês ou 2, ainda voltei no assunto, assim, bem... Tipo, ó, lembra que eu te perguntei se você realmente vai ficar comigo mesmo a gente não conseguindo dar certo tratamento? E ele, amor, já te falei, não importa o que vai dar, eu quero você, a gente tá bem, eu quero você, ponto. Então, eu acho, gente, que deu dúvida, vai lá, pergunta, bem breve e tal, faz, tem que fazer, e já se recompõe e acredita na palavra do parceiro. E sempre pensa que se vocês estão juntos, se ele escolheu você porque ele quer você. Então não adianta ele se separar de você para encontrar uma outra pessoa, para ser pai de uma outra pessoa. Não é o que ele quer. Acredita no seu marido. O relacionamento que a gente tem, às vezes, vale muito mais do que um relacionamento com um filho. Quantas pessoas têm filhos e não são felizes? Né? Então a gente tem que pensar nisso. Quando a gente está nesse enrosco da infertilidade, a gente tem que continuar sendo feliz, né? E tem que entender que o problema é dos dois. Quando a gente tá junto é dos dois. Então a gente vai lutar, vai batalhar para conseguir ter o filho da gente juntos. E se não conseguir, a gente vai viver normal e vai ser feliz do mesmo jeito. Então eu decidi conversar sobre isso com vocês porque foi uma coisa que me atrapalhou muito. Muita preocupação, sabe? Muita tristeza, muita dor. E no fim das contas, depois da conversa, o negócio aliviou de um jeito sensacional. Uma coisa que eu vejo as meninas falando, não acontece comigo, mas eu já vi também, é gente tentando se boicotar, sabe? Vou boicotar o relacionamento pra ele já dar errado, pra eu não sofrer, porque pode ser que meu marido vai me largar. Sabe assim? Então, não, tem que conversar, sabe? Eu vou me separar porque, tipo, eu já sei que vai dar ruim. Eu já sei que vai dar errado, então eu vou me separar, não quero mais esse cara. E é muito triste isso, porque a gente tá abrindo mão de uma coisa muito legal que a gente tem, sem nem saber se o tratamento vai dar certo, sem nem saber se pro cara é importante realmente que dê certo o tratamento, sabe? Então, conversem, gente, conversem, é difícil, é duro, o coração fica apertado, mas não deixe isso passar, não deixe isso tomar conta da tua vida, da tua relação. E, voltando no tema do vídeo anterior, namorem, não percam a intimidade só porque vocês têm um problema de infertilidade. Não coloque isso na frente de toda a relação que vocês têm. Porque o marido da gente, a gente se apaixonou por aquela pessoa e não por aquela pessoa amarga que depois descobriu que tem a infertilidade, que ficou lá, tipo, naquele pesar, só falando sobre aquele assunto, etc. Então namora, curte a vida, aproveita, respeita o teu marido como uma pessoa que te ama e acredita nisso. E vivam a sua vida, a vida de vocês felizes. Felizes, infértil com fertilidade, com filho, sem filho, a gente não pode esquecer que a gente é um casal, que a gente escolheu estar junto e que todos os dias a gente tem que estimular o outro a ser o melhor dele pra gente, sendo o nosso melhor pra eles. Eu acho isso. Então, olha, eu peço a Deus assim mesmo todos os dias que Ele abençoe a cabecinha de todas nós, eu num outro momento, mas também a minha, né, como mãe e vocês como tentantes, e que vocês consigam realmente, sabe, sentar e conversar, tirar todas as dúvidas e amar o marido de vocês muito, 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 muito e aceitar muito, muito, muito o amor que eles têm por vocês, porque eu tenho certeza que eles têm e que às vezes a gente se fecha e não consegue receber. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, espero que a minha história tenha ajudado e também um pouco do que eu escuto, né, das meninas. E se vocês gostam do canal, se vocês gostam dos vídeos, não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar, de se inscrever, de ativar o sininho, contar para as amigas as coisas que eu tenho falado aqui quando vocês gostam. Vai ser sempre um prazer assim ouvir vocês, os comentários, escrevam. Eu adoro quando vocês escrevem, é muito gostoso. Um beijo grande, gente. Fiquem com Deus e olha, cabeça em pé e vamos namorar, vamos curtir, vamos amar. Tchau!